Graça e paz, boa noite família Filadélfia, que bom que você está aqui na nossa plataforma digital no YouTube. Nós estamos muito felizes que você está se conectando com a gente. Hoje nós temos nosso segundo vídeo da série Emoções sob Controle. E o tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que afeta muita gente, que eu já passei, que você já passou. O tema de hoje é o medo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o medo, o que causa o medo, quais são os efeitos do medo. Porque o medo eu acredito que é comum ter, mas quando isso nos paralisa, quando isso se torna um problema, é aí que a gente não pode deixar acontecer e precisa intervir. Então, desde já eu quero encorajar você, compartilhe esse vídeo aqui agora com seus amigos, seus familiares, eu tenho certeza que eles também precisam ouvir sobre isso. É um tema importante de ser falado, porque embora muitas vezes a gente ache que só nós passamos por isso, não é assim. O medo ele afeta muitas pessoas. Então, compartilhe esse vídeo nesse momento com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá ok? Deixa o seu like aqui já também. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, faça isso nesse momento para você não esquecer. Tá ok? Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. E hoje nós temos aqui conosco duas pessoas que são assim, gabaritadas para falar nisso. Tá ok? A gente tem o pastor Jarleci conosco. Ele é o nosso líder aqui do Ministério de Cura e Libertação da Batista Filadélfia. Pastor Jarleci, boa noite, bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Boa noite. E temos também a Pamela. A Pamela, ela também faz parte do nosso Ministério de Cura e Libertação. Pamela, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite também. Que bom. Então, como eu disse, o tema de hoje é medo. Para a gente já começar direto ao ponto, pastor Jarleci, eu queria ouvir um pouquinho sobre o senhor. Para você, o que é o medo? Você já experimentou algum nível de medo na sua vida? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, como você mesmo disse, o medo ele é parte natural do ser humano. E em algumas situações nós tivemos sim que enfrentar e buscar vencer o medo. E para isso a gente busca algumas ferramentas. Ferramentas estas que a gente vai estar tentando passar para você que nos assiste. Pamela, você também acredita que deve ter passado por situações na sua vida que geraram medo e tudo mais. Para você, o que é o medo? Como você definiria assim? Sem dúvida nenhuma. Eu passei por muitos momentos. Na verdade, eu passo até hoje momentos de medo, né? Isso é muito normal, isso é natural. Isso não é assim, não tem ninguém selecionado, né, para sentir medo, né? Então, todos nós passamos por isso, por esse momento. E isso é real, já foi muito mais real para mim, no sentido mesmo de ser um medo ruim. Vamos adiantar assim, né? E ele continua sendo real. E hoje em dia a gente vai trabalhando esse medo, né? É aí que mora, vamos dizer assim, um diferencial. Entendi, muito bom. Pastor, eu acho que todo mundo já experimentou o medo, já passou por algum nível de medo e todo mundo sabe o que é o medo. Mas eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre a definição. Realmente, o que é o medo? E já nas perguntas que chegaram aqui no nosso YouTube, tem uma pergunta que diz o seguinte: olha, eu quero saber sobre a relação do medo e o medo bom. Existe mesmo isso de medo bom e medo ruim? Como que funciona isso? Para que nós possamos entender, vamos colocar o nome, né, do medo bom como o medo racional. Ou seja, é aquele medo que nos faz entender o perigo, analisar o risco que corremos e tomarmos uma decisão de como agir. Esse é o medo racional, o medo bom, o medo que nos faz não entrar na frente de um carro em movimento. Por quê? Porque eu corro o risco de ser atropelado. E se eu não entro é porque é acionado em mim esse medo bom. Se a pessoa não pula de um prédio, porque ela tem medo da consequência. Então, esse é o medo bom, esse é o medo que nos faz sermos coerentes em determinadas situações. E para a gente conceituar medo, o que é medo? É um sentimento, o medo em si. Esse medo que nós estamos falando que causa situações difíceis na vida da pessoa. É um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a um objeto ou a uma situação. Quando isso vem na nossa vida, automaticamente nós vamos sentir medo. Muito bem, Pamela, você também quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o conceito de medo, né? O que as pessoas têm de percepção sobre o medo? Então, o medo, ele é um desejo, não é nem um desejo, é um sentimento sufocante. E
esse sentimento que sufoca leva a pessoa, impulsiona a pessoa a querer fugir, a querer se esconder, ou de alguém, ou de alguma coisa, né? E como o pastor falou, né, esse medo, ele precisa realmente ser classificado. Esse medo bom e medo ruim, claro que ele existe. Existe sim, né? Porque existe um medo que a gente poderia dizer bom, que é esse medo, como o pastor colocou, né, racional, que a gente eu preciso olhar para os dois lados na rua antes de atravessar, né? Eu não vou chegar num lugar muito alto sem nenhum tipo de proteção. Então é um medo que é racional. É um medo que ele é bom, que ele protege a sua vida. Agora existe um medo que ele é irracional, que ele é classificado assim como um medo ruim. Por que que ele é ruim? Porque é aquele medo que ele vai te bloquear, que ele vai te travar, né? Por isso que o medo, não sei se alguém já ouviu esse termo, mas é comum a gente até ouvir em questão assim de âmbito de igreja, que o medo ele é uma gaiola, Satanás ele te prende ali dentro. Por quê que é uma gaiola? Porque ele te impede que você saia dali e faça o que você foi chamado para fazer, por exemplo, né? Então, é esse medo, essa coisa sufocante, assim, essa coisa que te abafa mesmo, que te impede de ir e fazer. Muito bom. Eu acho que ficou bem claro uma coisa aqui pra gente, pelo menos eu entendi, não sei se você está em casa também pegou isso. Então esse medo bom, entre aspas, seria algo que é natural. Já está intrínseco no ser humano ter o medo de altura, não se expor à altura, não se expor a, por exemplo, atravessar na frente de um carro, porque sabe que vai haver uma causa ali, uma consequência. Isso aí. Mas então você me diria que o medo ruim, o medo que a gente realmente está falando aqui hoje, o assunto, ele é mais no âmbito então espiritual, ele é causado por questões espirituais, pelo o inimigo das nossas almas que quer colocar o medo em nós, seria mais ou menos isso então, correto? Também. Por quê? Porque nós estamos partindo para princípios, né? E nós temos aí também a questão do princípio psicológico, psíquico, né? Que não pode ser colocado de lado. Porque existem muitas pessoas que mesmo centradas, mesmo vivendo uma vida cristã em Jesus Cristo, também sentem medo, também estão debaixo de uma pressão. Por quê? Porque nós temos em nós também o desenvolvimento do medo irracional. E o que é o medo irracional? Não aconteceu, não vai acontecer, mas eu imagino que vai acontecer. Então, além da questão espiritual, que nós já temos o inimigo trabalhando para nos prender, nos colocar na gaiola, tem a nossa parte psíquica também, que não pode ser colocada de lado. Muito bom, pastor, muito bom isso que você falou. Eu acho que no meio evangélico, infelizmente, ainda existe muito esse estigma de que tudo também é só a causa espiritual, sendo que tem causas psicológicas, né, psicossomáticas, de traumas, enfim, de muitas coisas que a gente carrega na nossa vida. Falando um pouquinho mais sobre isso, então, o senhor falou, né, mesmo o cristão, a pessoa que vive para Deus, ela pode enfrentar o medo. E nós vemos na Bíblia diversas pessoas que foram quase assim, paralisadas, tiveram seu ministério quase terminados pelo medo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Falo sim. Eu estava até conversando, né, com um pastor agora há pouco sobre isso. Um personagem, vamos colocar assim, né, uma pessoa incrível que tem na Bíblia, uma história que todo mundo conhece muito, né, que é a história de Moisés, que, não sei, acho que a gente tem uma interpretação individual das coisas também, mas eu vejo Moisés como o cara mais medroso de todos, assim. Ele teve medo, né? Ele teve medo e fugiu, ele teve medo e se escondeu, ele teve medo. Foram muitos processos de medo na vida dele, né? E é o que eu estava pensando assim comigo, como foi incrível, porque Moisés era para ter morrido logo depois que ele nasceu, né? Porque houve uma situação, não é porque assim, Moisés, não. Houve uma situação em que todas as crianças, meninos, até 2 anos, deveriam ser mortos. E ele era um desses, mas ele não morreu. Ele foi escolhido por Deus para ser um grande profeta. E por que Moisés? Já que ele era um cara tão medroso, né? E Deus, ele faz coisas loucas, né? Aquilo que a gente não acredita, ele faz. E foi exatamente assim na vida de Moisés. E para mim, assim, mesmo depois diante de tanto medo que os textos passam para a gente, ele questionando Deus muitas vezes, né? Será que eu vou conseguir? Mas por que eu tenho que ir? Eu não vou conseguir sozinho. E aí Deus levanta outras pessoas para estar ajudando ele. No final da vida dele com Deus, que ele cresceu e rompeu muito com esse medo,
Deus tratou muito nele isso. A Bíblia diz que nunca houve um profeta como Moisés, que viu a Deus face a face. Isso para mim, e eu acho que para todo mundo que está em casa, a gente pode tirar uma grande lição. Que o medo ele existe. Isso não tem problema. O problema não está aí. Né? Existe uma solução para esse medo. Né? A gente pode falar sobre isso melhor. Mas a maior solução de todas é Deus. Né? Ele trata com a gente esse medo. Ele pode resolver isso em nós. E assim como ele fez em Moisés, ele pode fazer em mim, ele pode fazer em vocês, pode fazer também quem está em casa. No particular. Porque Moisés não, porque Moisés, é porque Pamela, né? E é porque cada um de nós, ele nos amou de uma forma que é incondicional, assim, uma forma que é, né, ilimitada. E ele nos alcança mesmo em nosso medo. Incrível isso. Isso é muito verdade. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando sobre o medo, talvez uma origem, também já falou um pouquinho sobre as origens do medo, mas acho que também tem até um pouquinho a ver com como que a pessoa se enxerga, como a pessoa vê a si mesma, né? A percepção que tem de si mesmo. Falando de Moisés, eu lembro que quando Deus chama Moisés lá na sarça, ele fala, você vai lá em Israel, você vai lá no Egito libertar meu povo e tudo mais. Ele fala, não, mas eu sou pesado de fala, eu sou gago, eu tenho esse problema. A perspectiva dele. Mas lá em Atos, quando a gente vai ler, falando sobre Moisés, fala que ele era poderoso no seu discurso. Então, como Moisés se enxergava e como os céus enxergavam Moisés, era de formas completamente diferentes. E isso traz o medo ali Moisés, e ele quase que desiste. Com Deus ele fala assim, não, chama outro, não sou eu. Pastor Jarecia, pergunta para você agora. O medo naquela época quase paralisou Moisés. Hoje em dia, o medo ainda paralisa pessoas? Com certeza. Enquanto Pamela estava falando, eu estava pensando a respeito de Moisés. O medo racional, o medo bom, que surgiu na vida dele, e depois o medo irracional. Onde o medo irracional levou Moisés? A se esconder durante muito tempo. O medo racional, ele cometeu um crime, automaticamente fugiu devido às consequências daquele crime. Um medo que muita gente pratica hoje e que foi praticado ao longo da história. O irracional é o quê? Eu não procurar meios para tratar com esse medo. Então hoje tem muita gente que vive debaixo dessa situação, passando os seus problemas de medo, passando as suas angústias, passando por suas lamúrias, mas sem buscar uma ajuda, sem buscar um meio de resolver estas situações. Então a gente vê que se nós deixarmos o medo bom, racional, funcional que está em nós, ele pode atingir um nível de se tornar irracional, disfuncional, paralisando a nossa vida. Então a gente precisa buscar o máximo de urgência em resolver essas questões para não sermos parados. Isso é muito incrível, pastor. Trazendo isso do que você está falando, um pouquinho para a nossa realidade atual. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Se você está assistindo esse vídeo, talvez daqui a um tempo, a gente está no meio da pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. A gente está vendo pessoas morrendo todo dia, pessoas sendo infectadas. E eu acredito que isso causa medo nas pessoas, mas das duas formas, né? Tem um medo bom, que a gente falou, que é aquele que vai fazer você colocar a sua máscara, que vai fazer você limpar a sua mão, cuidar da sua higiene, não evitar de sair sem necessidade, porque tudo isso é importante você fazer. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês sobre esse processo de como que eu consigo identificar quando as minhas preocupações estão se tornando medo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que desde que começou a pandemia não botaram o pé para fora de casa, mas não porque, tipo assim, quero ajudar na pandemia, vou fazer minha parte, não sei. Estão com medo de botar o rosto para fora de casa, acho que vai ficar doente, que vai morrer de cara. Como que isso funciona? Como que eu consigo identificar quando as minhas preocupações já estão se tornando no medo paralisador? Para a gente analisar, você deu o pontapé inicial. Se eu estou me cuidando, se está sendo ativado em mim o cuidado com a minha saúde, com a saúde dos meus familiares, dos meus vizinhos, ou seja, com aqueles que estão próximos a mim, natural. Isso é natural. Agora, se eu chego a um ponto cheguei em casa, tomei banho, correto,
né? Tirei minha roupa, correto. Mas quando eu saio do banheiro, não, mas eu não estou limpo ainda. Volto ao banheiro. E isso, lógico que eu estou usando como exemplo, isso se torna repetitivo, então já estou atingindo um nível de insegurança muito grande, sendo levado pelo pavor à situação, à pandemia, ao que tem acontecido, às notícias que chegam a nós, e aí é o momento de eu procurar um socorro, porque senão eu vou ficar enclausurado e não vou conseguir romper sozinho. Então a pandemia, eu creio que ela veio, chegou, nós precisamos lidar sim com a situação, mas sem entrar em pânico, sem desespero, porque isso vai nos levar a situações ainda piores. E é aquilo que a Pamela falou, né? Sempre saber que tem uma solução para o medo. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está, né, nos protegendo, e ter fé nisso e se agarrar realmente nisso. Pamela, acho que isso caminha bem de mão dada com aquele medo que a gente falou, que não é só o espiritual, é o psicológico também, né? Você trabalha com crianças, trabalha na sala de aula, acho que você lida bastante com o medo. Você provavelmente deve ter observado já esse início desse processo de quando o medo começa a se desenvolver, quando que isso é psicológico. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Com certeza. Então, o medo, ele pode surgir por muitos motivos, né? Uma coisa que a gente destaca sempre é que tudo que tem a ver com as emoções, ele é muito individual. Ele tem muito a ver com a leitura que você faz da vida, da sua vida, das coisas ao seu redor, das circunstâncias. Então, essa leitura, como você falou assim, a forma como Moisés se via, é a identidade mesmo, né? Quem eu sou? E isso faz você enxergar as coisas de formas diferentes. Por exemplo, tem coisa que eu tenho medo que talvez você não tenha, ou que você tem medo e eu não tenho, né? E aí, por exemplo, né, como nós estamos falando desse início de medo, o medo ele pode vir por vários motivos, né? Pode ser desde uma coisa, às vezes, simples e natural, dessa coisa mesmo de sobrevivência, né? De você se cuidar, se proteger, mas também pode vir, por exemplo, por um trauma. Se você sofreu algum trauma em alguma situação, por exemplo, né? Fui assaltado em uma rua escura, em determinado lugar, quando eu passo por ali de novo, aquele medo ele vem como se eu estivesse revivendo aquela situação, aquela história que eu vivi, né? Então, pode ser por um trauma que você passou, ou às vezes um trauma que às vezes você nem passou, mas você viu acontecer, né? Aquilo fica registrado dentro de você, né? Aquela dor do momento. Mas também podem ser processos que são naturais, ou até mesmo falta de fé. Às vezes você dá muito foco para outras coisas, sem ser a sua fé. E tudo aquilo que a gente cuida muito tem a tendência de crescer, né? Se eu olho muito para uma determinada situação, ela vai crescer, como o medo. Se eu dou muito enfoque para ela, numa situação dessa de pandemia, por exemplo, se eu alimentar muito meu medo, a tendência dele é de crescer mesmo, e ficar enorme, e tomar conta de mim. Mas se nesse momento de pandemia, por exemplo, eu dou um foco maior para Deus, para minha fé, para buscá-lo, para me alimentar dele, o medo ele diminui. Então isso é algo assim sempre muito pessoal. Não dá para a gente colocar assim, existe uma regrinha, né? Todo mundo é igual. Não vai ser igual, né? Para cada pessoa é uma situação diferente. Mas essa questão do medo, ela vem sim desde a infância. São, né, de coisinhas pequenas ali que elas vão crescendo, se tornando, vamos dizer assim, mais sérias à medida que o tempo passa. Eu acho que ela falou de uma coisa muito importante, pastor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que são a questão dos traumas, né? Episódios que a gente passa ao longo da nossa vida, né, no decorrer da nossa vida. A gente senta em gabinete, a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê muito isso. De pessoas que estão vivendo situações paralisadas pelo medo, que elas não conseguem vencer determinada situação. E quando você vai ver a raiz daquilo ali, você começa a conversar, mas por quê? E geralmente sempre tem um trauma, uma situação muito forte acontecendo na vida da pessoa que gerou aquilo ali. E agora a pessoa carrega o resto da vida dela aquilo ali. Se eu trabalho com cura, libertação, já deve ter visto muitos casos disso. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, pastor? Sim, a gente começa a ouvir, né? Quando você vai buscar a causa dessa situação que a pessoa se encontra, de não conseguir dominar o medo,
sempre vai ser ligada a algum acontecimento, a algum fato. Eu estava conversando com a Pamela e falei o seguinte, nós precisamos buscar entender, porque nós crescemos, e crescemos sendo orientados. Ouvi um tiro, corra para o lado contrário, deite-se no chão, se abrigue. Nós crescemos assim, não é? E aí eu falei para ela, aí eu entrei em uma profissão, todo mundo sabe que eu sou militar, e a gente é treinado a funcionar de forma contrária. É tirar o medo de dentro de si? Não. É trabalhar para que naquele momento de ouvir o disparo, você não travar. Você, em vez de correr no sentido contrário, buscar correr para resolver, para alcançar aquela pessoa que está efetuando os disparos. Então a gente precisa. Mas por quê? Agora, não dá para a gente colocar assim como regra, eu vou ouvir um disparo sempre por ter um treinamento e eu vou correr? Não. Aí eu vou analisar a minha situação. Hoje eu posso fazer isso? Hoje eu estou em condições de fazer isso? Não, então eu não vou. Eu vou deixar com que o medo bom me domine e eu corra no sentido contrário ao disparo. Corra para proteger minha vida, para salvaguardar o meu estado físico, o meu físico. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Lógico que se uma pessoa dirige, sofre um acidente, já atendi muita gente desse jeito, que sofreu um acidente automobilístico e depois não tem condições mais de sentar ao volante e assumir a condução de um carro. Por quê? Porque ficou traumatizada e acha que todas as vezes que for dirigir, vai sofrer um acidente novamente. Então a gente entende isso. O trauma, ele, se não tratado, se não trabalhado, se não buscar um recurso, um apoio, uma orientação, ele vai fazer com que esse medo disfuncional atue e a pessoa não consiga romper em várias situações. É verdade. No vídeo de semana passada a gente falou sobre ansiedade, né? Que também afeta muitas pessoas. E eu achei interessante que a todo momento a palavra medo aparecia no vídeo. A gente não estava falando sobre medo, era sobre ansiedade, mas você vê como que isso acaba ficando de mão dada, né? A gente falou muito sobre o passado aqui, sobre os traumas, sobre a infância, como que começa o medo e tudo isso. Só que eu vejo que o medo também não tem um efeito só no nosso passado, ele também projeta muitas vezes no futuro, né? Até falando sobre ansiedade, que é você viver o amanhã através da ótica do hoje ou do ontem. Pastor Jarleci, eu queria ouvir um pouquinho mais do senhor sobre isso. Como que o medo ele pode afetar o futuro de uma pessoa? Primeiro eu preciso descobrir medo de que eu tenho. Quais são os meus medos? Nós estávamos conversando a respeito disso. Um exemplo, uma pessoa que está na igreja, cristão, de verdade, adora ao Senhor, louva ao Senhor, tem no coração o desejo de fazer parte do ministério de louvor. Mas ele tem medo do público e tem medo do microfone. Vai afetar de uma forma direta, por quê? Porque nunca vai participar de um ministério de louvor. Precisa descobrir esse tipo de medo, precisa tratar esse tipo de medo, romper com esse medo para poder fazer parte. E assim em várias situações. Eu tinha um medo terrível de voar. Eu tinha medo irracional. Eu nunca tinha entrado em um avião, mas tinha medo de voar. Isso é irracional, não é? Precisamos ir a Manaus. Só tinha um jeito, voando. Ou rompia com esse medo, ou a equipe ia e eu ficava. Então a gente precisa, esse medo, ser tratado para poder o meu futuro não ser atingido. Então eu preciso entender isso. Está me trazendo consequências hoje e pode atingir o meu futuro? Pode. Então eu preciso tratar, eu preciso me libertar para poder romper. Muito bem. Ainda falando um pouquinho sobre essas causas do medo, né? Um assunto muito rico para a gente poder falar. Chegou uma pergunta aqui e ela é bem interessante. Ela fala assim, olha, como identificar de onde vem o medo? Existem gatilhos, eu quero falar para a Pamela essa pergunta, existem gatilhos que a gente pode identificar que geram medo na vida da pessoa? Então, os gatilhos vão ser exatamente essas experiências que ela viveu ou então que ela imagina como poderia ser, né?
Desde aquela história que, né, ela passou por uma situação muito difícil, muito ruim, aquilo trouxe para ela um trauma, né? Isso pode ser nos relacionamentos, isso pode ser um trauma numa escola, pode ser um trauma no seu trabalho, dentro de sua casa, enfim, trauma é trauma, né? É algo que marcou de uma maneira negativa a sua vida. Isso é um gatilho. Se você está revivendo aquela história de alguma forma, às vezes pode ser um cheiro. Sabe quando a gente chega num lugar, esse cheiro me lembra algo. Pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Então são gatilhos. Pode ser um cheiro, pode ser um objeto, pode ser, né, uma pequena coisa. São gatilhos que vão ser acionados e aquele medo ele vem. Quando ele vem, você sente. Você sente porque o coração acelera, porque a respiração fica ofegante, né? Então, tudo muda. O seu comportamento, você começa a suar nas mãos, né? Então, todo o seu comportamento físico, ele muda. Mas esses gatilhos, eles vão ser de acordo com a sua experiência, né? E como o pastor estava falando, isso vai trazer consequências para tudo na nossa vida, né? Eu fico pensando assim, o medo, que tipo de consequências que ele pode trazer para a gente, né? Pode trazer consequências nos nossos relacionamentos, porque vai trazer bloqueio, né? Muitas pessoas que têm medo, elas têm uma tendência a se isolar, especialmente na hora que esse medo está aflorado, né? Isso pode trazer consequências para o seu relacionamento com Deus, né? Porque esse medo, ele não só te afasta de pessoas, mas ele também te afasta de Deus. Ele pode trazer problemas emocionais, aquela questão do foco, né? Que a gente vai dando foco para esse medo e ele vai crescendo dentro da gente, né? Vai bloqueando, vai travando, vai fazendo a gente se esconder dentro de nós mesmos. Isso pode trazer consequência também no nosso físico, na nossa saúde, né? Porque o medo, ele também, se eu não trato ele vai se transformar em uma doença física. Então, assim, são coisinhas, né, que parecem bobagens e que muitas vezes, como a gente não dá, às vezes, tanta importância para ele, pega esse medo de hoje, enfia embaixo do tapete, pega o outro de outro dia e não trata, chega uma hora que ele se transforma realmente em algo muito grande. E aí, quando isso acontece, é a hora em que a pessoa acaba tendo que buscar ajuda de alguma forma, porque já está a situação assim, né? Já está algo incontrolável, né? Já está algo muito maior do que ela. E ela já nem sabe mais dizer o nome daquilo que ela está sentindo, né? Então, isso é muito ruim, prejudicando tudo aquilo que Deus havia preparado para você, fica em prejuízo, né? Porque Deus nos chamou para quê? Para a vida em abundância, né? Deus nos chamou para nos alimentarmos melhor dessa terra. Deus nos chamou para sermos templo do Espírito Santo, para sermos sal e luz. Não é algo assim, não, é para isso que Ele nos chamou, né? E tudo isso fica prejudicado por conta desses traumas. Enquanto a Pamela estava falando aqui, Pamela, a respeito dessa questão do medo aí, e o Gabriel fez uma pergunta sobre o futuro, eu estava pensando em Maria. Quando o anjo chega e anuncia para ela que ela seria a mãe de Jesus, a escolhida para ser mãe de Jesus. Se fosse analisar a situação da época, o que a mulher iria sofrer por uma gravidez, no estado que ela se encontrava, desposada de José, não sendo filho de José, ela iria ser apedrejada, expulsa da sua comunidade, enfim, uma série de coisas ruins estavam prontas para acontecer a ela. E com certeza, analisando as situações, eu teria medo e com certeza ela também teve medo. Só que rompeu com esse medo e teve o privilégio de ser a mãe física de Jesus, né? Então a gente vê assim, quando nós rompemos com o medo que paralisa, com o medo que trava, o medo advindo de traumas, que seja na infância, que seja adquirido ao longo da nossa história, da nossa caminhada, quando rompemos com ele, o futuro é promissor. Por quê? Porque nós nos dispusemos a caminhar, dar um passo a mais. Se o medo irracional trava, se o medo paralisa
e nós rompemos com ele e começamos a caminhar, o futuro se abre à nossa frente. Então, é muito importante isso, que nós venhamos analisar quais são os medos, os gatilhos, né? O que é um gatilho? Um dispositivo de acionamento. Então, se eu tenho um dispositivo que vai acionar algo de ruim dentro de mim, eu preciso trabalhar. Não deixar esse gatilho ser disparado, porque em disparado, com certeza, a situação ela vai ficar um pouco mais complicada. Eu preciso buscar entender isso, eu preciso trabalhar isso na minha vida, você precisa trabalhar na sua, nós precisamos trabalhar para não deixarmos e não sermos paralisados. É muito bacana essa fala de vocês dois, porque era até a pergunta que eu ia fazer agora, já foi respondida, né? Uma pessoa perguntou, olha, estou aqui em casa assistindo, como que eu sei identificar se eu estou vivendo medo? Se eu estou vivendo uma situação de medo? E a Pamela falou um pouquinho, se quiser falar mais um pouquinho, você pode falar, tá? A Pamela falou sobre diversas coisas aqui, né? Sobre você ficar paralisado, sobre você ter medo de se jogar em um novo relacionamento, sobre você ter medo de tentar fazer alguma coisa que você quer fazer, você se sente parado por aquilo ali, talvez você não vive a maneira que você queria viver por causa disso. Tem outras coisas, Pamela, que você quer falar sobre isso, sobre os efeitos colaterais, entre aspas, do medo? Na verdade, eu acho que assim, a melhor forma da gente tratar isso, pelo menos o primeiro passo, porque algo que eu tenho no meu coração, comigo, isso é para mim, para minha vida, é um passo de cada vez. Porque se eu olhar lá na frente, eu posso achar assim, nossa, mas está muito longe de mim. Porque é muito fácil a gente falar. Né? É muito fácil eu virar para alguém e falar várias coisas, sendo que é o outro que está sentindo. Né? Mas quando a gente fala daquilo que a gente sente, isso se torna muito mais real. Então, se eu olho algo lá na frente, ele parece assim, impossível chegar lá. Mas se eu olho um passo de hoje, ele é muito mais possível. Então, eu posso hoje dar um passo, respiro fundo, né? Aquela coisa, seguro na mão de Deus e vamos mais um passo amanhã, mais um outro passo depois de amanhã. Né? E como que são esses passos? É você se permitir se conhecer. É você se permitir a olhar para dentro de você. Porque muitas vezes nós temos medo disso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente só pode resolver alguma coisa que a gente consegue identificar dentro de nós. Mais ou menos assim, uma coisa bem, né? Vamos imaginar que eu caí e quebrei o braço. Qual é a medida que eu tenho que tomar? Reconhecer que meu braço está quebrado e procurar um médico. Mas vamos supor que eu não reconheci, não é nada não, bobeira, foi só uma quedinha de nada. Não aconteceu nada, daqui a pouco passa. E eu vou deixar aquele braço quebrado. Eu vou ter consequências. Por quê? Porque eu não admiti que a minha queda, às vezes uma queda muito boba, me fez quebrar o braço. E é exatamente assim. Se eu não olho para dentro de mim, e eu não reconhecer que esse medo ele existe dentro de mim, eu não consigo tratar ele. Por quê? Ah, não é nada não. Medo? Não, que nada, eu não tenho medo. Não, mas isso aqui é só um negocinho assim que veio agora, aqui ó, já até foi. Entendeu? Então eu preciso aprender a olhar para dentro de mim sem medo. Sem medo do que eu vou encontrar. Porque eu vou encontrar coisas ruins? Vou, claro que eu vou. Mas eu vou encontrar coisas boas também, porque Deus ele é bom e Ele colocou dentro de nós tudo que há de bom nele. Mas nós vamos encontrar emoções ruins, por exemplo, também, atitudes ruins também, porque o mundo jaz no maligno. O pecado ele está aqui. E ele não contaminou só Adão e Eva, ele contaminou todos nós. Né? Então, nós vamos encontrar. Agora, na hora que eu encontro e eu decido trabalhar aquilo que eu achei ruim dentro de mim, eu resolvo. Não sei se vocês já viram, mas tem umas frasezinhas assim dessas, né, de efeito, que fala, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo mudar quem eu sou. É alguma coisa do tipo assim. Né? Quanto mais eu olho para dentro de mim e aceito, não, realmente, eu tenho medo disso, eu consigo mudar isso, porque essas coisas, elas perdem o domínio que tinham sobre mim, enquanto eu escondia. Porque quando eu escondo, ele me domina. Eu estava conversando com uma pessoa um dia, há pouco tempo atrás, logo no início da pandemia, e falando, né, a respeito dos cuidados, da precaução, logo no início, que isso não estava assim tão vivo no nosso meio, né, não tinha ainda máscara. Então eu falando com ele a respeito disso,
falei, não, mas eu não tenho medo, não. Eu falei, você não tem medo, porque as pessoas acham que medo é só o medo ruim. Elas só buscam socorro quando já estão trancadas dentro do quarto, que o medo já se transformou em transtorno psicológico, que ela já se vê numa síndrome do pânico. Aí ele acha que é medo. Agora, nas questões que são naturais, que são comuns, a pessoa acha que não é medo, é outra coisa, menos medo. Aí essa pessoa que eu estava conversando, que disse não ter medo, não existe em mim esse sentimento de medo. Eu falei, o seu carro tem alarme? Eu tenho. Falei, por que você colocou alarme? Aí ele olhou, eu falei, porque você tem medo do carro ser roubado. Quando você sai de casa, você deixa as portas, janela, tudo escancarado. Ele falou, não, eu fecho, eu tranco. Eu falei, por quê? Aí ele não respondeu. Eu falei, porque você tem medo que o ladrão entre. Então essas coisas nós precisamos entender. É natural ter medo. Você não pode ser paralisado. Eu saí de casa, tranquei. Quando eu chego na esquina, eu vou voltar, porque aí já é transtorno. Então a gente precisa entender essas coisas. Tem solução? Tem. Há muitos anos atrás, né, nós tínhamos nos templos escrito, Jesus é a solução. O medo tem solução? Tem. Como eu identifico? Já foi falado aqui. Agora nós precisamos levar a solução, buscar a solução. E a solução, nós sabemos, a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Isso aí, eu achei engraçado você falando, eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha adolescência. Meu primeiro celular, uma vez eu saí na rua e eu fui até o ponto de ônibus, na hora que eu entrei no ônibus, eu coloquei a mão no meu bolso, eu vi que o celular não estava lá. E aí eu saltei em cima da ponte da passagem, falei pro motorista, para agora. Desci, fui até a UFES procurando e tal, não encontrei. Só que eu acho que pelos próximos, 5, 6 anos da minha vida, até pouco tempo atrás, recente, isso gerou na minha cabeça, assim, algo fora do comum, uma ansiedade incrível que chegava a ser estranho, mas de 30 em 30 segundos eu botava a mão no bolso, celular, chave, carteira. Passava mais meia hora, celular, chave, carteira, desesperado. Então acho que tem muita gente que vive preso a isso, no meu caso foi algo mínimo, né? Era só checar ali o bolso e tudo mais, mas tem gente que eu acredito que está vivendo problemas realmente por causa desses gatilhos, né? Eu trabalhei no 4º Batalhão e conheci um colega que ele, na época, em 91, nós compramos pistolas, né? A polícia fez um contrato junto a uma fornecedora e nós compramos. Esse colega, um dia eu vi ele chegando desarmado, e eu sabia que ele era um que tinha comprado o armamento. Aí eu fui conversar com ele, falei, rapaz, você chegou desarmado? Ele falou assim, Jaleci, você está doido? Você acha que eu vou vir de ônibus lá de Guarapari para Vila Velha com a minha pistola para eu ser roubado? Então, eu fiquei analisando, que medo é esse? Um policial compra uma arma, não anda com a arma, com medo de ser roubado. E não vendo, né, o que poderia acontecer, porque ele estava fardado. E a gente sabe do risco que é, graças a Deus aqui nem tanto, mas do risco que é ele fardado e desarmado, mas com o medo travado, a pistola trancada, segura dentro de casa e ele se expondo ao risco, porque tomado por um sentimento desse. Então, é isso que a gente está falando aqui. Está te causando algum tipo de dificuldade? Está te direcionando para um distanciamento da palavra? Está te levando a um desconforto? Procure ajuda. Busque não viver debaixo disso. Esse caso dessa história eu achei engraçado, interessante, assim, que o medo colocou ele mais em risco do que antes, porque o risco já estava ali, só que de uma maneira ele poderia se proteger e da outra ele ficou muito mais exposto, né? Você quer falar alguma coisa? Eu estava ouvindo aqui, né, e lembrei de uma fala, né, que eu ouvi essa semana, que falava bem assim, o que é o medo? O medo, ele é a mentira. Se ele não é uma mentira, ele pode ser chamado de uma meia-verdade. Seria algo verdadeiro misturado com um monte de mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo.
Quando eu deixo o medo me dominar, quer dizer que eu estou ouvindo quem? Então isso é uma forma da gente pensar e olhar para dentro de nós, né? Quem eu estou ouvindo agora? E eu falo agora porque o medo tem que ser enfrentado na hora que ele surge. Não é depois que ele já passou, depois que eu já venci ele. Não, é na hora, ele surgiu, aquela coisa ruim veio. Você pode se perguntar, que medo é esse que eu estou sentindo? Né? Quem eu estou ouvindo agora? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Né? Porque legal. o amor lança fora todo medo. E quem é o amor? Deus é o amor. Então, assim, é um contraste. Né? Em Deus não há medo e no diabo há medo. Não quer dizer, então quer dizer que eu não posso sentir medo. Não, a gente já conversou sobre isso aqui, já ficou claro que o medo ele é natural em nós. Né? Ele vai existir e existe sim um medo que vai trazer para a gente uma segurança, algo bom. Mas quando esse medo ele te bloqueia, ele te impede, aí você precisa começar a agir por decisão e não pela sua emoção, né? Porque, por exemplo, eu poderia deixar o medo me segurar e falar, não, eu não vou lá conversar com os pastores, né? Não vou lá, não vou. Isso seria uma forma de deixar o medo me bloquear. Mas aí, o medo é despertado dentro de mim, vamos dizer, né, para estar aqui com vocês hoje. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu deixo ele me travar e eu ficar em casa, perdendo a oportunidade de poder crescer e tratar esse medo que há dentro de mim. Ou eu tomo uma decisão. Não, medo, você está aí? Então, peraí, Deus aqui, ó, eu entrego para você, o medo, ele é assim, ele está com, né, com esse aspecto, e eu determino aquilo ali, entrego para Deus. E faço o quê? Vou lá, pego a Bíblia e vou fazer o meu estudo. Por quê? Porque eu vou romper com ele. Se ele existe, agora é a hora de romper. Então, na hora em que ele surge, é a hora que você pode tratar com esse medo. Né? E uma das formas que nós temos é de você enfrentar ele. Nem sempre vai ser assim, né? Mas muitas vezes vai ser assim. Porque são medos que parecem pequenos, mas que eles vão te impedindo a alcançar tanta coisa, vão te impedindo a chegar, né, naquilo que Deus preparou para você, naquilo que Deus... vamos dizer assim, estava contando com você, como Deus contou com Moisés lá atrás, para resgatar aquele povo do Egito. Deus conta comigo, conta com você, conta com todos nós, também para o reino dele ser estabelecido aqui na terra. Né? E é através de coisas, às vezes, pequenas. Às vezes é só falar assim, sim, eu vou. Muito bom. Eu acho que a gente está encaminhando para o final aqui agora. E uma coisa que eu achei muito legal de você falar, Pamela, foi a parte que você falou sobre se conhecer. Né? Se conhecer, entender o seu medo, assumir esse medo, não para você assumir, tipo assim, sou medroso mesmo, é isso, mas você assumir entendendo que não é parte da sua identidade e você confrontar aquilo ali. E uma coisa que você falou sobre se conhecer, e eu quero trazer já para o nosso âmbito, né, para a gente poder já encaminhar para a solução, a Bíblia nos fala que nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Então a maneira de eu me conhecer é eu conhecer a Deus, porque eu sou feito à imagem e semelhança dele, então as características dele estão em mim. E a gente vai ver que, olha, o Deus que me criou, ele não é medroso. Então eu também não sou medroso. Ele não é ansioso. Então eu também não sou ansioso. Ele não está em crise. Eu também não estou em crise. Então acho que conhecer a Deus, intimidade com Deus, relacionamento com ele, oração, adoração, enfim. Conhecer a Deus acho que já é a primeira e talvez a mais importante parte que a gente tem que fazer para vencer o medo. Porque a gente vai começar a entender quem a gente realmente é e aquilo que não é, não tem mais espaço de ficar. Então a gente vai tirar essas coisas. Pergunta para vocês dois. Existem passos práticos para a gente romper com o medo? Então, já para a gente poder encerrar. Passos práticos, dá para vencer o medo? Olha, eu acho assim, passos vão ser muito pessoais, mas tem aqueles que a gente pode dizer assim, né? Vamos fazer por esses aqui. Tem solução o medo? Sem dúvida. Glória a Deus. Né? Sem dúvida nenhuma tem solução, e a solução eu já vou adiantar para vocês, que é Jesus. Porque ele morreu na cruz, foi por mim, foi por você, e ali na cruz ele já venceu tudo, inclusive as nossas dores. E o medo faz parte dessas dores. Não é uma dor muitas vezes física, outras vezes se transforma numa dor de estômago, né? Numa dor de cabeça, mas é uma dor emocional. E ele sabe, ele conhece. Ele enfrentou o medo também. Que afinal de contas, morrer na cruz não era um negocinho qualquer, né? Então,
Ele já venceu isso por nós. Ele já é a solução. Mas quais são os passos para a gente chegar até lá? Porque não é tão simples assim, né? Eu cheguei até Deus e aí como é que é isso? Então, como eu falei, primeiro a gente precisa se conhecer e avaliar. Que medo é esse que eu estou sentindo? É um medo racional? É um medo que realmente ele tem uma justificativa de ser? Tem, não tem. Se ele não tem, que tipo de medo é esse então? Porque às vezes ele tem um motivo, mas eu estou exagerando ele também. Isso é ruim. Outras vezes ele nem tem motivo, como o pastor falou, né? Ele nunca tinha andado de avião e ele tinha um medo horroroso daquilo, né? Então, é um medo que é irracional, ele nem conhece, né? Então, você primeiro avaliar que medo é esse que você sente, né? Então, ser sincero consigo mesmo. Depois disso, você precisa botar esse medo para fora. Por quê? Porque você só consegue ser cheio das verdades de Deus quando você se esvazia. Enquanto você estiver cheio, transbordando desse medo, você não vai conseguir receber aquilo que Deus tem para você. Porque tudo que for derramado de verdade sobre você vai sair, né? Vai cair. Não vai ficar retido dentro de você. Então você precisa admitir quais são, listar. Geralmente não vai ser um só. Você coloca isso para fora, expõe isso para alguém de confiança, que seja por telefone hoje em dia, né? Por conta dessa pandemia, acho que é mais fácil, liga, faz uma videochamada e fala, olha, eu identifiquei que eu estou com medo disso. Depois que você se esvaziar completamente, você já vai sentir um alívio assim, pelo menos, acho que 50%. Por quê? Porque na hora que você começa a ouvir aquilo que você está sentindo, as coisas tomam outro sentido para você, né? Você começa a avaliar, não, mas espera aí, eu acho que não era tudo isso. Não, mas espera aí, eu acho que não era bem assim. E aquilo já começa a se resolver sem a pessoa precisar falar nada. Só de você se ouvir. Só de você poder se esvaziar e botar para fora. E o terceiro passo seria o quê? Você se encher de Deus. Você se resolver. Você decidir quem eu vou ouvir. Não vou ouvir o diabo. Eu vou ouvir Deus. Eu vou ouvir o que Ele tem para mim. Quais são as verdades que Ele tem a meu respeito. Quem a Bíblia diz que eu sou. Nesse momento, esse medo, ele não vai ter lugar dentro de você. Ele vai precisar ir embora. Porque aonde tem Deus, que é amor, o medo não fica. Não tem espaço para ele. A gente fala a respeito de medo e parece que é coisa assim, que só nós sentimos. Né? A gente já falou aqui sobre alguns Moisés, né? Algumas pessoas que trabalharam o medo e que venceram o medo. Mas nós sabemos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E para vencer o medo, nós vamos vencendo passo a passo, mediante ao nosso conhecimento de quem Deus é, como o Gabriel disse, e levando para dentro de mim quem eu sou. Né? E eu achei interessante alguns versículos. Salmo 56, ele inicia assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Na hora do medo, busque a Deus. Confie em Deus. Acredite em Deus. Acredite naquilo que Ele fala a seu respeito. Acredite nas promessas dEle sobre a sua vida. E aí você vai começar a romper com o medo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer pandemia, do que qualquer dificuldade que vem a nosso encontro. Outra coisa, Deus protege. O salmista, ele de uma forma assim, muito clara, ele nos traz isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. A proteção de Deus. Deus protege e Ele não abandona. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem pavor, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, tendo essas convicções dentro de nós, nós vamos ser sim mais que vencedores.
Então, essa questão de nunca ele vai te deixar, nunca ele vai te abandonar, eu acho que isso supre em nós toda a nossa necessidade de segurança nesse momento. Porque no momento do medo, você está buscando ter segurança. E nós temos uma fonte de segurança, né, pastor? Que é Deus. Ele é a nossa fonte de segurança, porque Ele garante para a gente que Ele nunca, mesmo no momento mais difícil que você estiver passando, Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele sempre vai estar com você. Né? Tem um pedacinho lá em Marcos 5 que fala bem assim: não tenha medo, tão somente creia. Então é você decidir, naquele momento você precisa agir por decisão e não por emoção, né? Decida, creia, vale a pena, Ele está com você, Ele não vai te abandonar, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe as suas dores, Ele sabe as suas lutas e Ele garantiu para você que Ele estaria com você em todo o tempo. Glória a Deus, acho que tudo fica lá sumarizado em 1 João 4, né? O perfeito amor lança fora todo medo, não é algum medo, não é um ou outro medo, é todo medo quando você decide colocar isso nas mãos dele. Pastor Jarleci, Pâmela, eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje. Eu adorei o nosso bate-papo, eu tenho certeza que as pessoas em casa foram muito abençoadas, foram muito impactadas pelo que elas ouviram e que a gente possa orar por eles, né? Para que eles vivam vidas livres do medo. Então, pastor, se puder fazer uma oração para a gente poder encerrar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela graça, pela unção, pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas. E agora nós rogamos, Pai, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor por aquelas pessoas que nos ouvem, por aquelas pessoas que estão acometidas por esse sentimento que paralisa, por esse sentimento que trava. Ó Deus, que o Senhor coloque a tua boa mão agora e faça com que essa situação seja mudada, seja transformada, que os nossos irmãos, Pai, alcancem uma medida de fé e possa fazer com que venham romper com esse sentimento e que possam engrandecer, enaltecer o nome santo do Senhor, sabendo que o teu cuidado, que a tua boa mão está sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Receba isso com fé aí na sua casa. Mais uma vez eu quero agradecer você por se conectar conosco aqui na nossa plataforma online da Filadélfia. Esse foi mais um vídeo da nossa série Emoções sob Controle. Na quinta-feira que vem nós vamos estar de novo aqui no YouTube com outro tema que vai ser muito legal para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não fez, deixe o seu like, seu comentário aqui. Se inscreva no nosso canal e a gente espera você na semana que vem com mais um tema. Deus abençoe e até a próxima semana.